Bom dia, amigo. Estamos juntos aqui nessa sexta-feira, já começo de final de semana, grato a Deus pelos dias que se passaram, mas na expectativa aí de um final de semana muito abençoado por Deus. Começo por transmitir o nosso abraço especial para os que hoje completam mais um ano de vida, que Deus os faça muito felizes, que Deus lhes dê muita felicidade. Mas eu quero dizer que essa palavra de parabéns se estende aos que completam um ano de vida amanhã ou no domingo. Se você completa mais um ano de existência nesse final de semana, receba nosso abraço também, já que nós não teremos programa nos próximos 2 dias, só retornaremos na segunda-feira. Então, vocês que aniversariam nesse sábado e neste domingo, recebam também nosso abraço. Como sempre faço nos finais de semana, quero convidá-lo a estar conosco no próximo domingo, pela manhã. Estaremos juntos a partir das 9 horas da manhã com a Escola Bíblica Dominical, depois do culto, às 10 horas e 5 minutos, e à noite às 19 horas. Você é nosso convidado a estar conosco na Capunga ou a acompanhar o culto da igreja transmitido ao vivo pelo rádio FM 100.7 ou pela internet no site da igreja. Gostaria então de tê-lo participando do nosso culto. Se você não pode estar conosco, quero que você acompanhe um culto de uma outra igreja batista, de uma outra igreja evangélica, mas o meu apelo é: não deixe passar este domingo sem dedicar algum tempo ao estudo da palavra de Deus, a ouvir a voz de Deus, a adorar a Deus em comunhão com outros irmãos, com outras pessoas. Amanhã, por sinal, a Capunga faz uma viagem missionária, iremos a Belo Jardim, a cidade de Belo Jardim, onde teremos uma programação especial ali, aniversário da Igreja Batista da Amizade, pastor André Farias, ali amanhã à noite. E certamente estaremos orando para que essa viagem seja uma grande bênção para aqueles que irão e para aqueles que ali serão alcançados pela palavra de Deus. Agora, eu quero convidá-lo mais uma vez a meditarmos na Bíblia Sagrada e vamos ao livro dos Provérbios. Provérbios, capítulo 20, versículo 19, diz o seguinte: quem vive falando revela segredos, por isso não te envolvas com quem fala demais. 2 recomendações claras numa mesma direção. Uma mais sutil, mais discreta. Uma recomendação àquele que fala demais, àquele que vive falando. Nós conhecemos um outro pensamento, um dito popular, que afirma que quem fala demais dá bom dia a cavalos. É uma maneira de mencionar o fato de que falar demais nos leva inevitavelmente a falar besteira e a fazer besteira. Então, de certa forma, o texto serve como um alerta para o fato de que falar demais não é uma boa coisa. Quem fala demais termina por revelar segredos. Isso é verdade porque nós revelamos os nossos próprios segredos quando falamos demais, e às vezes nós os revelamos de maneira explícita e declarada, outras vezes revelamos porque todas as vezes que nós falamos, nós demonstramos um pouco do que somos, um pouco do que temos dentro de nós. Afinal de contas, a boca fala do que está cheio o coração. Nós acabamos expondo aquilo que vai dentro de nós, e principalmente quando nós falamos de forma impensada ou de forma não planejada, nós costumamos ser muito transparentes na expressão daquilo que vai dentro de nós. Às vezes, ao falar demais, somos impulsivos. Às vezes, ao falar demais, somos intempestivos. Às vezes, ao falar demais, somos desagradáveis. Muito frequentemente, quando falamos demais, somos inoportunos. Isso faz com que a nossa companhia nem sempre seja agradável. A primeira recomendação, portanto, vai àqueles que muitas vezes são tentados a falar demais. Alguém já disse com muita sabedoria que nós temos 2 ouvidos e uma só boca. Isso significa dizer que nós devemos ouvir muito mais do que falar, embora alguns façam justamente o inverso, não consigam ouvir justamente porque estão ocupados em falar permanentemente. Então vai aí uma dica e um conselho muito interessante: pense antes de falar, evite falar demais. Não apenas porque revelamos muito do que somos ou de quem somos e dos nossos próprios segredos, mas um outro problema: quando falamos demais podemos revelar os segredos dos outros, e há pessoas que são extremamente tentadas a revelar segredos de outras pessoas. Há pessoas que têm uma profunda dificuldade em segurar uma informação, e quanto mais bombástica for esta informação, maior será o desejo e a ansiedade por compartilhá-la. E aqui uma observação curiosa: talvez tenhamos que admitir que somos muito mais propensos a falar aquilo que é ruim do que a compartilhar notícias boas.
As pessoas talvez tenham muito mais facilidade, muito mais afã, muito mais interesse em compartilhar más notícias do que boas notícias. Bem, falar demais, portanto, é algo reprovável, é algo que pode ser muito nocivo, mas o texto traz uma outra recomendação. E a recomendação é àquele que anda com quem fala demais. E aqui a recomendação é esta: não apenas evite falar muito, mas evite até mesmo andar com quem o faz, porque isto pode levar a problemas, se nós sabemos como isso é verdade. Algumas vezes nós sequer cometemos o erro de falar. Algumas vezes nosso erro consiste apenas em dar ouvidos a quem fala demais. E os riscos existem. Eu sei que você certamente se lembra de circunstâncias e de ocasiões nas quais você esteve envolvido em problemas sem sequer ter falado. Você esteve envolvido em conflitos e em confusões por aquilo que alguém falou, mas alguém com quem você estava. Alguém de quem você estava ao lado, alguém de quem você desfrutava a companhia e alguém a quem você deu ouvidos. Talvez o dar ouvidos a quem fala demais possa levá-lo a ser envolvido como cúmplice numa história. Talvez o leve a acabar falando aquilo que não deveria quando a fonte não era confiável ou a informação não deveria ser transmitida. A sábia recomendação da palavra de Deus é esta: evite falar demais, mas evite também estar ao lado de quem comete este erro. Há riscos em ambas as situações, em ambas as condições. Que nós sejamos sábios naquilo que falamos, que nós sejamos sábios, inclusive naquilo que ouvimos, naquilo para que damos atenção, naquilo que estamos dispostos a ouvir. Que nós sejamos sábios na escolha das companhias, que sejamos sábios na escolha dos ambientes que frequentamos. Nunca é demais lembrar que o homem bem-aventurado é o que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Um conselho do salmista no Salmo 1, que está em perfeita sintonia com esta recomendação do livro dos Provérbios. Vamos orar? Pai querido, dá-nos sabedoria. Ajuda-nos a resistir à tentação tantas vezes presente de falar demais, de expor muito o nosso pensamento, quem somos e, principalmente, quando somos tentados a expor outras pessoas, a colocar informações sobre outras pessoas, especificamente informações negativas. Dá-nos sabedoria, ponderação, equilíbrio no falar. Mas ajuda-nos também a não estar envolvidos com pessoas que cometem este erro, que algumas vezes nos envolvem de forma nociva e prejudicial. Ajuda-nos a escolher sabiamente nossas companhias. Eu te peço no nome de Jesus. Amém. Enchendo a terra de luz.